forte é o nosso Deus. Lembrando os irmãos, então, que nós estamos tratando a respeito da pergunta número 12 do Catecismo Maior, que trata a respeito dos decretos de Deus. A pergunta número 12 é: que são os decretos de Deus? E a resposta que os nossos irmãos ofereceram, baseados nos vários textos bíblicos, é de que os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais desde toda a eternidade Ele, Deus, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Então, meus amados irmãos, na semana passada nós fizemos um estudo inicial apresentando para os irmãos o conceito do que são decretos de Deus. E nós então vimos que os decretos são exatamente aquele ato do Senhor de estabelecer previamente, por isso destinar antes todos os detalhes de nossa vida. Não só das nossas vidas, mas da ordem de todas as coisas no universo. A doutrina dos decretos, ela implica em nós crermos que Deus, Ele não apenas criou o mundo, mas Ele criou o mundo e ordenou todas as coisas para que o seu propósito seja cumprido. Isto é de fundamental importância para nós. Porque o crente, quando ele vivencia qualquer que seja a situação da sua vida, ele precisa entender que esta situação não é uma situação de acaso. Por isso que nós acabamos de cantar no hino: acasos para mim não haverá. O crente, ele não acredita em acasos, em sorte, em fortuna, como acreditavam os gregos e romanos antigos. Os crentes, eles não acreditam que as coisas aconteçam de maneira circunstancial, ou seja, por acaso elas acontecem e supostamente esse acaso vai gerar uma solução final para aquela situação ali. Os crentes creem que Deus, Ele estabeleceu cada detalhe de nossa vida. Por isso, os textos que eu citei aqui durante a oração, eles são textos preciosos, porque Jesus disse que todas as coisas que Ele estabeleceu, Ele de fato faz cumprir por meio de sua palavra. Por exemplo, os cabelos de nossas cabeças estão contados, porque Deus, Ele não só conhece, mas Ele estabeleceu a história. Por isso o salmista Davi, no Salmo 139, disse que os meus dias estão devidamente contados. Eles foram estabelecidos antes mesmo da existência, para que Deus agora, no curso da história, pudesse manifestar sua vontade. Então, o Salmo 139, os irmãos podem abrir lá por gentileza, embora seja um salmo bastante conhecido, mas revela para nós a teologia do salmista Davi, pois ele cria que Deus é poderoso não só para criar, mas também para contar os dias conforme Ele mesmo predestinou. Olha só o que dizem os versículos 13 até o versículo 18 do Salmo 139. Vamos ler juntos? Salmo 139, de 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Veja que preciosidade é este trecho, meus irmãos, do salmista Davi. Ele afirma a criação de Deus: tu me formaste no interior, me teceste no seio de minha mãe. Mas ele também afirma que esta criação na história, ela é fruto de algo que já havia acontecido na eternidade. Por isso o versículo 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Detalhe: quando nem um deles havia ainda. Esse é um ponto muito importante que vai, inclusive, diferenciar uma visão a respeito desta doutrina dos decretos. Por quê? Porque alguns acreditam que Deus, Ele decretou a nossa vida, mas Ele fez isso a partir de uma presciência, ou seja, Deus, Ele viu antecipadamente o que nós faríamos, o que nós seríamos, e por essa razão Ele encaminhou a nossa história. Então imagine o seguinte: alguns creem que pela presciência de Deus, como Deus pode ver o futuro antes de nós, Ele viu, por exemplo, o que o irmão Andrelino faria daqui a 10 anos. Então, vendo o que o irmão Andrelino faria, Deus então ajustou esse caminho para que o irmão Andrelino cumprisse a vontade dele. Esta ideia da presciência, ela é muito comum entre os teólogos arminianos, por exemplo. Eles acreditam que o homem ele pode, inclusive, rejeitar o chamado de Deus exatamente por esta razão. E Deus, então, ele vai construindo a sua história a partir das decisões humanas. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus, antes mesmo de ver o que aconteceria conosco, Ele já estabeleceu o que nós seríamos e o que nós faríamos. Então, a presciência de Deus para nós não é o fato de Deus ver antes o que nós faríamos e assim tomar a decisão com base em nossas escolhas. Na verdade, a presciência de Deus, ela tem a ver com o fato de que Deus, Ele conhece todas as coisas, por isso é presciente, Ele conhece antes, Ele tem ciência antes de todas as coisas, e por isso mesmo Ele decretou todas as coisas com base nesse conhecimento antecipado que Ele tem. Então Deus, como Ele é o autor da sua própria história, como Ele conhece o enredo de sua história, Ele estabeleceu para cada uma das personagens o que essas personagens fariam. Imagine que eu vou escrever um livro de ficção, um romance, e então eu tenho uma ideia do que será a história, eu sei o final, eu quero contar uma história de amor, de duas pessoas que se apaixonam, que em determinado momento elas vão ter uma crise, elas vão se separar, mas no final as duas vão se encontrar e serão felizes para sempre. Eu sei o que eu quero fazer na história. As personagens não sabem. O que é que eu faço? Eu dou vida às personagens, eu crio as personagens e coloco essas personagens na história de acordo com o meu desejo. Então eu tenho uma presciência, ou seja, eu vejo antes o que eu quero que aconteça. E com base naquilo que eu quero que aconteça, eu escrevo a minha história. Então veja, a presciência de Deus relacionada ao seu decreto. Quando Deus decreta, portanto, Ele decreta exatamente com base na sua vontade. Na sua vontade, e esta vontade, ela ordena ou coordena a presciência divina. Por isso que Davi disse: os teus olhos me viram, presciência, a substância ainda informe, o Senhor me viu quando eu não existia ainda, e por isso mesmo o Senhor escreveu no teu livro os meus dias, quando eles ainda não existiam na história. Percebe? Então você tem o Deus Criador, que idealizou para cada um de nós uma história, e escreveu essa nossa história nos seus decretos.
de maneira que cada decisão nossa, cada ação da nossa vida, cada situação que acontece, é exatamente com o objetivo de cumprir o decreto do Senhor. Por isso, então, Davi fica extremamente afetivamente tocado por essa doutrina. E aí no versículo 17 ele faz esta exclamação maravilhosa, quando ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Porque o crente, meus irmãos, quando ele se depara com os decretos de Deus, ele fica extasiado, porque ele imagina o seguinte: olha, imagina Deus governar a minha vida de maneira tão detalhada, tão íntima, como nem eu mesmo consigo governar. E Paulo faz a mesma coisa lá em Romanos, quando ele trata a respeito da salvação, dos judeus, dos gentios. Paulo fala o que no final de todos os capítulos, especialmente o capítulo 9, 10 e o final do capítulo 11, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, quem é que pode entender, discernir, explicar? Quer dizer, Paulo fica extremamente tocado por esta maravilha da salvação decretiva do Senhor, porque nós não sabemos, meus amados irmãos, o que nos acontecerá, mas o fato é que nós sabemos que tudo o que nos acontece é prova da bondade, do amor de Deus, da fidelidade de Deus para com o seu decreto, para com o seu plano, de modo que todas as coisas de fato concorrem, cooperam para o cumprimento do decreto divino. Mesmo quando as pessoas elas pensam estar quebrando o decreto de Deus, na verdade elas estão obedecendo ao decreto de Deus. Quando os irmãos de José jogaram José dentro do buraco, eles estavam pensando ter planejado uma atitude pessoal própria, quando na verdade Deus estava utilizando esta maldade deles para protegê-los, mais ou menos 13 anos depois, daquela terrível fome pela qual aquela região passaria, inclusive os irmãos de José. O mal que eles fizeram, Deus converteu em bem para a sua própria glória e para a salvação daquela família. E nós temos muitos e muitos outros exemplos na Bíblia, de pessoas que, diante de situações desse tipo, diante do mal que elas intentam, ou diante dos dribles que elas tentam dar em Deus, na verdade elas estão participando do projeto de Deus de fazer com que o seu decreto seja cumprido. Jonas é um outro exemplo. Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus por 2 vezes, e Deus está dizendo: olha, eu quero que você vá pregar em Nínive. Mas ele tenta fugir, e Deus cria todo o cenário para instruir Jonas acerca da desobediência, para colocar Jonas no devido lugar, para destruir no coração de Jonas a aversão que ele tinha para com os povos que não eram povos judeus, a fim de que ele pudesse pregar para outros povos, pregar aos gentios. Deus fez isso por 2 vezes, com as pessoas que estavam no navio, porque as pessoas do navio eram quase todos marinheiros fenícios, eles não eram judeus, então Jonas teve que conviver com essas pessoas. Deus fez com que um ímpio, que era o guarda do navio, chamasse a atenção dele, porque ele estava lá no fundão do navio, escondido, dormindo, enquanto a tempestade estava acontecendo lá em cima. Deus usa um ímpio para chamar a atenção, como usou lá atrás Abimeleque para chamar a atenção de Abraão. Deus usou aquele homem ímpio para chamar a atenção de Jonas, para que Jonas pudesse se ajustar. Então, Deus ele conduz a história, meus irmãos, de um jeito que nós não vamos conseguir identificar sempre as razões pelas quais ele decreta determinadas coisas. Por que Deus permite, por exemplo, que aconteça uma guerra entre palestinos e israelenses? Por que Deus, nesse momento, permite que bebezinhos sejam decapitados, queimados, como tem acontecido lá na faixa de Gaza? Como entender os planos de Deus para situações desse tipo? Como nós entendermos as razões pelas quais Deus faz com que coisas deste tipo, que nos parecem más, e são más mesmo,
como que Deus pode pegar estas coisas más e utilizar para a sua glória? Esta é uma pergunta muito difícil de nós respondermos, e por isso os nossos irmãos do passado tentaram explicar o que são esses decretos. Porque o texto que nós lemos aqui do Catecismo diz que estes decretos são os atos de Deus, mas são atos sábios e santos. Portanto, isso deve nos ensinar no coração a nunca questionarmos os atos decretivos de Deus. Nós podemos perguntar ao Senhor, não há problema. O salmista e alguns servos de Deus fizeram isto. Por que, Senhor? Por que estas coisas estão acontecendo comigo? Jó fez essa pergunta praticamente no seu livro inteiro. Por que, Senhor? Sendo eu justo, sendo eu um servo do Senhor. Asaf fez essa pergunta no Salmo 73. Davi fez essa pergunta em muitos salmos. Por que o Senhor virou as costas para mim? Por que o Senhor virou o rosto para mim? Por que eu estou passando por isso? Não é problema nós, humildemente, perguntarmos a Deus, mas é problema quando nós perguntamos a Deus de maneira ofensiva ou de maneira a não entender os atos como decretos de Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo: faça-se a tua vontade. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus Cristo, ele se viu no direito de pedir a Deus, mas o nosso pedido, ele nunca pode estar desconectado do decreto. Eu posso pedir: Senhor, o Senhor poderia me dar tal coisa, o Senhor poderia curar fulano de tal, o Senhor poderia fazer isto na minha casa, o Senhor poderia... Contudo, faça-se a tua vontade. Contudo, Senhor, eu me submeto ao teu decreto, porque eu sei que o teu decreto, ele é santo, sábio e justo. Eu sei que o Senhor é bom em tudo o que fazes. Portanto, eu estou aqui pedindo ao Senhor, mas eu quero me contentar com aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Portanto, irmãos, a doutrina do decreto, ela nos traz humildade e também nos traz segurança, porque nós sabemos que não estamos diante de um Deus que criou o mundo e nos abandonou. Nós estamos diante de um Deus que criou o mundo e que nos governa pela sua providência. Ele cuida de nós, Ele nos ampara, Ele nos assiste em nossas fraquezas. Nós estamos diante de um Deus que é o nosso Pai. Por isso Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso. De maneira que nós não estamos diante de um estranho, nós estamos diante de alguém que é o nosso Pai. Portanto, nós pertencemos à família e nós queremos entender a razão pela qual um pai, ele escolhe determinados processos para a sua família. Isso acontece conosco nas nossas relações familiares. Quando as crianças são ainda pequenas, crianças ainda que dependem da instrução, dependem da orientação educacional de seus pais, o que essas crianças, de que modo essas crianças se adequam? Elas se adequam aos pais confiando nas palavras dos pais. Muitas vezes as crianças pequenininhas, elas nunca entendem a razão pela qual os pais tomam esta ou aquela decisão. Às vezes os pais precisam mudar de cidade, por exemplo. Uma criança pequena, ela não vai se preocupar com isso, ela não vai ficar perguntando: por que meu pai está mudando de cidade? Talvez um pouquinho maior, com um pouquinho mais de discernimento, ela possa até perguntar: papai, por que nós estamos mudando de novo? Não é? Por que o senhor não está mais naquele emprego? Por que o senhor não vai mais para aquele lugar? Mamãe, por que a senhora não faz mais isso? Quer dizer, à medida que o conhecimento ele vai sendo revelado, obviamente os planos vão sendo também revelados, mostrados. A mesma coisa acontece conosco em relação a Deus. Quanto maior o conhecimento que nós temos do Pai e da revelação, mais nós conheceremos acerca dos decretos de Deus, mais nós conheceremos acerca de quem Deus é. E muitas vezes, meus amados irmãos, os nossos erros práticos da vida têm a ver com o fato de nós não conhecermos aquele que é o nosso Pai. Porque quando nós conhecemos o desejo daquele que nos é íntimo, obviamente nós vamos nos adequar a esse desejo, concordam comigo?
Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você se relaciona com ela dentro dos limites que ela estabelece com você. A mesma coisa é com Deus. Quanto maior o conhecimento de Deus, quanto mais intimidade nós tivermos com Deus por causa desse conhecimento, mais nós entenderemos a vontade do Senhor. Muitos irmãos, às vezes, em momentos de aconselhamento, chegam e perguntam: pastor, como que eu posso saber se isto é vontade de Deus? Como buscar a vontade de Deus? Como entender a vontade de Deus? Meus irmãos, não há nada extraordinário nisso. Não há um milagre, não há algo que você vai receber extraordinariamente, um anjo vai aparecer para você, uma visão, um sonho noturno, uma palavra profética de alguém. Não, Deus não faz uso destas coisas. O modo como Deus entendeu instruir o seu povo agora, depois da vinda de Jesus Cristo, é por meio da palavra de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, das obras de Jesus Cristo. Então, de que maneira eu posso entender melhor o que Deus requer de mim, ou seja, sua vontade? Tendo intimidade com Ele. O que é que o Salmo 119 diz? De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando-o como? Segundo a tua palavra. Ou seja, não é você ficar tentando buscar conhecimento fora da palavra de Deus, muito pelo contrário, é o apreço pela palavra de Deus, a leitura, o amor, a intimidade, saber quem Deus é, como Deus agiu na vida das personagens bíblicas, de que modo Deus agiu na vida de Davi, de que modo Deus agiu na vida de Jó, de que modo Deus agiu na vida de Esther, na vida de Ruth, na vida de Maria, na vida de Abraão, na vida de Timóteo, na vida de Paulo, de que modo Deus agiu na vida de Miriam, na vida de Moisés. Quer dizer, quando nós entendemos o modo como Deus agiu na vida destas pessoas, nós também entenderemos o modo como Deus age na nossa vida. Por isso que é muito importante nós focarmos o nosso olhar nas Escrituras para quem Deus é, para o ser de Deus, para as suas perfeições, porque assim nós entenderemos os teus decretos. Todos? Claro que não. Por isso Davi disse: que preciosos, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Nós vamos entender todos os planos de Deus? Claro que não. Há coisas que Deus faz que nós nunca vamos entender. Nem no céu nós entenderemos. Porque são coisas que têm a ver, eu disse isso semana passada, com aquele decreto interno do Senhor, que é a vontade interna de Deus, é a atividade interna do Espírito do Senhor, no ser do próprio Deus, e nenhum de nós pode conhecer, porque nós não somos deuses. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem conhecer total e internamente quem Deus é. Como nós conhecemos? Por aquilo que Deus se revela na sua palavra. Portanto, nós podemos ter um conhecimento do decreto de Deus a partir daquilo que Ele se revela a nós. Dito isso, meus amados irmãos, nós falamos também semana passada sobre duas características do decreto. Nós falamos que o decreto de Deus, ele é eterno. E nós vimos alguns textos bíblicos que mostram que tudo aquilo que Deus determinou, Ele fez antes dos tempos eternos. Apenas para lembrar aqui um dos textos que nós vimos, foi o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, que dizem assim: conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, o decreto de Deus é um decreto eterno. Depois também em 1 Coríntios 2,7, quando Paulo diz: Deus pré-ordenou desde a eternidade. Desde a eternidade. E os textos de Efésios, quando Paulo fala a respeito da adoção, da predestinação, etc., ele diz assim: antes da fundação do mundo. Então, essas expressões, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, desde a eternidade, apontam para o fato de que o nosso Deus, que é eterno,
na eternidade, Ele estabeleceu a nossa história. Portanto, o que nós estamos vivendo hoje, dia 12 de outubro de 2023, neste lugar, nesta igreja, nesta hora, nós estamos vivendo algo que foi decretado por Deus antes dos tempos eternos, desde a eternidade, foi decretado por Deus desde os séculos antes da fundação do mundo. Portanto, isso significa viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é entender que tudo aquilo pelo qual nós passamos depende do decreto daquele que é o autor da história. Isto é viver conforme o decreto de Deus, conforme a vontade de Deus. Nós vimos também que o decreto de Deus, ele é soberano. E aí eu expliquei aos irmãos a ideia de soberania. Soberania é o ato de um governante ou de um país, de uma nação, que não pode ser quebrado. Eu até dei o exemplo aqui, né? Por exemplo, se um presidente de outro país, suponhamos o Joe Biden, lá dos Estados Unidos, resolver fazer uma lei que proíba extração de madeira na Amazônia, por exemplo, embora possa ser uma lei benéfica, ela não pode ser aplicada no Brasil. Por quê? Porque o Estado brasileiro possui aquilo que nós chamamos soberania. De modo que um outro país, um outro Estado, uma outra nação, um outro presidente não pode interferir nas leis internas do nosso país. Correto? Por quê? Porque o Brasil é um país soberano. Cada país tem a sua soberania, por pequenininho que seja. Mesmo que seja Luxemburgo, lá no meiozinho da Europa, né? Um paizinho bem pequenininho, ele tem a sua soberania. Ele tem coisas que só ele pode decretar. Aplicando isso à teologia, é a ideia de que Deus, ele é o único que pode decretar soberanamente, de modo que ninguém pode inverter, subverter, perverter, ninguém pode anular um decreto que seja um decreto divino, porque o decreto divino, ele é real. Ele é um decreto de autoridade real, porque Deus é o Senhor do universo. Portanto, não há nenhum outro Deus, nenhuma outra instância que possa derrubar uma lei estabelecida por Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós cremos que as leis naturais estabelecidas por Deus, elas não são questões sociais, elas são questões divinas. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, e Ele estabeleceu o princípio de trabalhar 6 dias e descansar um dia, o 7º, isto não é uma convenção social, não é algo que as pessoas podem ou não aceitar, que elas vão ou não aceitar, não, é algo decretado por Deus, portanto, é uma lei divina. Quando Deus estabeleceu a existência do homem e da mulher, este é um decreto, uma ordem que estabelece um princípio soberano. Portanto, não é o Supremo Tribunal Federal do nosso país que vai dizer para nós quem é homem e quem é mulher. Porque este decreto, esta norma, já foi estabelecida por aquele que é o Criador. O Criador disse, isto é homem e isto é mulher. Imagine o irmão Alain criar qualquer coisa, ele está lá na casa dele fazendo uma arte lá de madeira, algo assim, ele cria aquele objeto, cria aquela ferramenta e dá nome àquela ferramenta. Olha, essa ferramenta aqui é uma ferramenta que eu vou chamar de, sei lá, faca doce, né? O dono deu nome, acabou. Ele patenteia isso. Ele vai lá e registra. Registrado. Se uma outra pessoa for pegar aquele objeto que ele criou e dizer que é dele, ou mudar o nome, ele vai ter sérios problemas de direitos autorais. Vai ter que pagar processo para o criador. Isso acontece muito nas músicas, por exemplo, né?
A pessoa pega a música, faz uma música, compõe uma música, depois outra pessoa descobre e canta, e aí o autor fala, não, essa música é minha. E aí dá um problemão, indenizações, etc. Porque é o dono. Deus é o dono, meus irmãos. O dono dá nome. Então, não são as pessoas, não é a sociedade que vai dizer diferente, correto? Então, isso é muito importante porque envolve o aspecto da soberania. E nós vimos alguns textos bíblicos, por exemplo, Isaías 14, 27, o Senhor dos Exércitos determinou, a palavra determinou, ou seja, Ele estabeleceu soberanamente. Lá em Daniel também, no capítulo 4, naquela questão do Nabucodonosor, Daniel disse para ele assim, este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O dá a quem quer. Por isso essa é uma palavra que cabe muito bem, né, nas discussões que envolvem, por exemplo, eleições. Não é? Nós todos temos o direito de votar em quem quisermos. Todos nós podemos achar certo ou errado, podemos discutir a respeito disso, mas de uma coisa nós estamos certos: nada foge ao decreto soberano do Senhor, porque conforme Daniel, o Senhor dá o reino dos homens a quem Ele quer. Se Ele quiser que o X seja eleito, o X será eleito, ainda que esta eleição possa ser questionada, possa ser desacreditada, não interessa. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Não há quem possa derrubar o decreto do Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Agora, meus irmãos, vamos avançar um pouquinho, nesses 10 minutinhos que temos, falando de mais duas características. Em terceiro lugar, além de ser eterno e soberano, o decreto de Deus também, ele é infalível. O que significa a infalibilidade? O que é uma coisa infalível? É algo que não pode falhar. É algo que não falha. Esses dias eu estava vendo uma notícia de um assalto que teve aqui no anel rodoviário, e de um rapaz que foi disparar a arma contra o motorista do carro. Os irmãos devem ter visto isso. E a arma falhou. Graças a Deus, né? Falhou. A arma falhou, mas o decreto de Deus não. O decreto de Deus era de que a arma falhasse. As coisas podem falhar, o decreto não. O decreto de Deus é infalível. Se Deus disse que era para ser assim, assim será. Vamos ver alguns textos bíblicos? Por exemplo, Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Vamos ler juntos? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Que versículo precioso, meus irmãos. Nós temos muitos propósitos, muitos. Alguns irmãos planejam se casar, planejam ter filhos, planejam viajar, planejam fazer um curso X, planejam construir uma casa, planejam comprar um bem. Os propósitos do nosso coração são vários, e é bom que seja mesmo, né? Nós temos de ter muitos sonhos, muitos projetos, muitos propósitos, é bom, isso alimenta nosso aspecto humano, a nossa humanidade precisa disso, né? Os mais sábios dizem que quando uma pessoa para de sonhar, ela morre, né? Porque uma pessoa que para de sonhar, ela deixa de criar expectativas, de viver, de correr atrás dos sonhos, dos seus projetos. Então, os sonhos, os projetos, os propósitos, eles são próprios do ser humano, próprios da humanidade. Isso é bom. Há muitos propósitos em nosso coração. Mas observe que a parte B do versículo é a parte mais impactante. Porque o autor diz aí, né, Salomão, mas
apesar de nós termos muitos sonhos, muitos planejamentos, quem é que realmente decreta as coisas? Deus, o Senhor. É a vontade do Senhor, é o desígnio do Senhor que vai permanecer. No final das contas, é a vontade de Deus que vai permanecer. No final das contas, é o desejo do Senhor, não é o nosso. Nós podemos planejar, não há nenhum problema, como eu disse, mas sabendo o seguinte: contudo, seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero fazer tal curso para que depois eu possa trabalhar nessa área. Esse é o meu desejo, Senhor. Contudo, seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero me casar com fulano. Gosto muito dele, dela. Me apaixonei por ele, por ela. Acho que é a pessoa certinha para mim. Certinho, ó para o senhor ver. Dá até os argumentos. Pensa para o senhor ver. Olha, pai, ó, é assim, ela é assim, é assado, foi desse jeito. O senhor não acha? Contudo, seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero trabalhar num emprego tal. Vai ser bom para mim, eu vou ganhar um pouco mais, é um lugar que eu... Contudo, seja feita a tua vontade. Sempre é assim, meus irmãos. É a expressão de Provérbios 19, 21. Muitos são os propósitos no coração, contudo, é a vontade do Senhor que permanecerá. Por quê? Porque a vontade do Senhor é infalível. Ela não falha. Não falha. Ok? Vamos ver Romanos 9, 19. Romanos 9, 19. Romanos 9, 19. Vamos ler juntos. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Vamos ler o 20? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Eu lembro de uma... vocês lembram da família Dinossauro? Alguns aqui devem lembrar, né? Dino da Silva Sauro, aquela turma lá. Tem um episódio lá que eu não esqueço. O Dino foi abrir... O Dino era coitado. Era o mais... Todo mundo fazia sarro com o Dino, né? Aí ele foi abrir a geladeira uma vez, e era de noite, e as comidas estavam dormindo, né? E vocês devem se lembrar que as comidas eram vivas. Era bicho vivo, né? Aí o Dino abriu a geladeira, e um bicho lá do fundo gritou: ei, apaga a luz! Quer dizer, nem a comida respeitou o Dino, né? A ideia aqui é a seguinte: tem gente que faz mais ou menos isso com Deus, né? Deus, ele é o dono, mas aí a gente acha que pode, aquele que é o objeto pode chegar e falar: o que é isso que o senhor está fazendo comigo? Né? Por que o senhor está fazendo isso aí? Ei, faz isso aí diferente, né? A arrogância humana, a arrogância do coração humano faz com que a gente discuta. O profeta Isaías fala assim: pode um caco, entre outros cacos, criticar o oleiro, o criador do vaso? E Isaías é tão irônico, né? Porque ele fala assim: um caco, dentre outros, quer dizer, você é um, e está no meio da cacarada, né? Dos cacarecos, quer dizer, você não vale nada. Você está achando que se só você fosse o caco, você ainda poderia dizer: olha, eu sou caco, mas só sou eu, então pelo menos. Mas só que não, você é caco, e é caco como os outros cacos, quer dizer, não tem diferença nenhuma, você está na mesma cacaiada dos outros, né? Então, quer dizer, essa é a arrogância humana, a soberba do coração nos faz querer discutir com Deus. E Paulo claramente, aqui, meus irmãos, o contexto aqui é o contexto de salvação. Romanos 9 é um capítulo muito importante em que Paulo está... A carta aos Romanos é o seguinte: Paulo está escrevendo para os romanos, explicando para os romanos que ele está indo para a Espanha. Ele ia passar por Roma. Os irmãos lembram do mapa da Europa, né? A Itália está aqui embaixo, ali, naquela botinha, Sicília, a Itália, aí tem a botinha, mais ou menos ali na panturrilha está Roma.
E quando você sobe à esquerda, você vai ter Espanha e Portugal. Portugal e Espanha, certo? É a Península Ibérica ali. Então, Paulo ele ia sair da Grécia, passar por Roma, subir para ir para a Espanha evangelizar. Nós não sabemos se isso aconteceu, porque o livro de Atos nos informa que ele foi capturado em Roma. Nós não sabemos se ele chegou a passar e talvez ele tenha sido morto antes. Mas a proposta de Romanos, da carta aos Romanos, ele está escrevendo aos Romanos para explicar aos Romanos o porquê ele deveria pregar o evangelho aos gentios. A gente que nem era judeu e nem grego, era gente ainda mais latinizado, vamos dizer assim. Né? Então, Paulo está explicando missões transculturais aqui. E aí ele escreve os capítulos 9, 10 e 11 para falar disso. Para convencer o público romano de que Deus tem um plano para salvar pessoas, além daquelas que estão na comunidade judaica e além daqueles gentios que são ali da Grécia. Paulo está indo além, Paulo está indo para Roma, os latinos, e depois indo um pouco mais para a Espanha. Né? Então, se Deus tivesse dado vida, né, a Paulo, talvez ele até descobrisse o Brasil, né, antes de Pedro Alves Cabral, porque ele estava vindo para o lado de cá, né, ou fosse para os Estados Unidos ou descesse para cá. Né? Mas os historiadores pensam, né, supõem que ele tenha morrido antes de chegar, porque o livro de Atos não completa, né, a gente não conhece essa parte da história. Bom, então o capítulo 9 ele escreve para isso, por isso que ele diz isso aqui. Quem são vocês para discutir quem Deus pode salvar? Você é criação de Deus, você foi salvo por Deus, você acha que você tem o direito de interferir naqueles que Deus quer salvar? Se Deus quiser salvar os romanos, Ele vai salvar. Se Deus quiser salvar os espanhóis, Ele vai salvar. Se Deus quiser salvar os ninivitas, como foi o caso de Jonas, Ele vai salvar. Não precisa Jonas ficar dando piti, porque a soberania de Deus, o plano de Deus é infalível. Se Deus quiser salvar uma pessoa que você acha que ele nunca vai ser salvo, Deus vai salvar, mesmo você achando que Deus não vai salvar, ou que a pessoa não mereça ser salvo. Deus não está nem aí para o que você acha. O compromisso é com o decreto dele. Se ele quiser salvar, ele vai salvar. Se Deus quiser salvar os palestinos, muçulmanos, da faixa de Gaza, do Hamas, se Deus quiser converter o Hamas, o Hezbollah, essa turma toda, Deus vai converter. Deus é soberano, o decreto dele é infalível. Agora, como ele vai fazer isso, aí é problema dele. Por isso que ele falou com Nicodemos, né? Não o Augustus, o Nicodemos lá de João 3, né? Ele falou assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Como é que eu vou nascer? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não. Você tem que nascer do Espírito. Porque quando você nascer do Espírito, você vai perceber essas coisas. Como que eu vou nascer do Espírito? Meu amigo, aí é com o Espírito Santo. Porque o Espírito sopra onde quer, do jeito que quer. Aí não é você que vai resolver isso. Se o Espírito quiser converter, ele vai levar a palavra. Tem pessoas que falam assim: pastor, como é que aqueles índios, pastor, lá do fim do mundo, como é que eles vão receber a palavra de Deus? É injustiça de Deus condenar aquele povo. O povo que está lá, nunca ouviu um missionário. Primeiro, a pessoa tinha que falar assim: eu vou para lá, pastor, porque eu quero ser missionário para pregar para eles. Né? Já seria uma boa saída. Bom, se não foi nenhum missionário, por que você não vai? Vai, ué. Deus pode querer te usar para pregar para eles. Já é uma situação. Outra situação: Deus é soberano, meus irmãos. Deus pode fazer até uma Bíblia cair de um avião que está sobrevoando a tribo lá e cair na cabeça de um pajé. O que é isso? A Bíblia, abrir lá, ler e converter. Por que não? Deus é soberano. Deus tem coisas que Deus faz que são assim, extremamente fora do padrão. Pega as pragas do Egito. Para que coisa mais esquisita do que as pragas do Egito? Você convencer um ditador, que foi Faraó, com rã, piolho. Imagina, hoje o pessoal usa bomba atômica, né, dona Beth? Fuzil. Imagina a gente chegar no Palácio do Planalto, jogar um tanto de rã lá, infestar com rã, piolho, só jogar carrapato. Foi assim que fez lá. Ué. Deus tem um método dele. Né? Imagina fazer um protesto político, né,
soltar um tanto de bicho venenoso lá dentro, escorpião. Deus tem um método. Se Deus quiser fazer isso, Ele vai fazer. Não é? Deus tem o jeito dele, porque o plano dele é infalível. Vamos ler mais um texto? Isaías 46, versículos 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Eu não vou esticar muito não, viu, meus irmãos? Só vou fechar aqui. Apesar de que hoje é feriado, mas amanhã muita gente trabalha também, né? Isaías 46, 9 e 10. Vamos lá? Vamos ler juntos? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Vamos ler o 11 também. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Veja que palavra forte, né? Deus chama a ave de rapina desde o oriente. Se Deus assobiar para um gavião, está lá no não sei aonde, para ele vir aqui para Belo Horizonte, ele vem fácil. Ele é o Criador. Ele pode fazer o animalzinho tranquilamente vir. E do mesmo jeito ele pode atrair um homem, é o que o versículo diz. De uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Ou seja, ele está falando aqui, não é de presbítero não, né? Não é do conselho, o homem do meu conselho não. É o conselho, o homem da vontade, né? Aquele homem que eu chamei. Se eu quis chamar o fulano, eu vou chamar, não importa onde ele esteja. E, meus irmãos, é tão interessante quando a gente lê essas histórias de missionários, ou de pessoas que se convertem nos países fechados, especialmente países comunistas, né, ou países islâmicos, que são os países fechados ao cristianismo, a gente fica impressionado como esta pessoa se converteu. Às vezes são situações assim, absurdamente ilógicas para nós. Ilógicas. Às vezes a pessoa converte ouvindo uma rádio estrangeira e ela ouve um versículo, ouve alguma coisa e vai, assim, são coisas absurdas. Porque Deus chama quem Ele quiser, de onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Porque o plano dele é infalível. O pastor Joel Bick cita aqui um teólogo chamado Robert Culver, e ele diz assim: talvez o maior testemunho escriturístico da predestinação divina esteja nas profecias da Bíblia. E aí ele explica, né, dizendo o seguinte: por quê? Porque as profecias, elas se cumpriram. Se você quiser testar o quão verdadeiro é o decreto de Deus, olhe as profecias. Será que o que foi prometido aqui em Daniel realmente aconteceu? Será que o que foi prometido aqui em Ezequiel, em Isaías, em Jeremias, de fato aconteceu? Quando Isaías disse aqui que o povo seria feito escravo da Babilônia no ano tal, do jeito tal, que ficaria tanto tempo, 70 anos lá em Jeremias, será que foi assim mesmo? Confere a história. É uma maneira de você perceber que Deus é infalível. Se Ele disse que seria assim, assim será. Ele determinou e as coisas vão acontecer. Então, meus irmãos, eu falaria de outro aqui, mas não vou me alongar, né, em razão do tempo. O pastor Joel Bick cita também um outro teólogo, o Oleviano, o Gaspar Oleviano. Ele diz assim, olha que frase impactante, ele diz assim: eu creio que tenho uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, que por sua onipotência
tanto faz acontecer o que quer que seja em todo o mundo, quanto impede, confunde e faz retroceder o que quer que ele não queira ou não tenha decretado, de modo que é impossível que essas coisas aconteçam. Bonita a frase, né? Quer dizer, Deus com o seu decreto, ele tanto ordena positivamente, quanto ordena negativamente, ou seja, ele tanto faz as coisas acontecerem, como também impede de as coisas acontecerem. Lembra lá de Faraó, que o texto diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó? O próprio Deus endureceu o coração, não foi a liberdade do homem que fez com que o homem tomasse a decisão própria, não foi Deus mesmo que confundiu, foi Deus mesmo que endureceu o coração. Eu endureço a quem quero endurecer, diz o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser, compadecer-me-ei de quem eu quiser. Não depende, pois, de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua vontade. Isso é impactante, meus irmãos. Isso é impactante. Porque dá para todos nós segurança, dá para todos nós conforto, porque se você sabe que está vivendo debaixo de um decreto de um rei eterno, soberano e infalível, você sabe que toda a sua vida, ela é dirigida pelo Senhor. Por isso o salmista pode dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É como eu costumo brincar, é óbvio que ele não está dizendo que não vai faltar um dinheiro para você pagar uma conta de luz, às vezes vai faltar. Às vezes vai faltar tranquilidade no seu coração para tomar a decisão em relação a alguma coisa. Às vezes vai faltar um recurso, às vezes vai faltar uma pessoa querida que morre, ainda jovem, ainda na infância. É lógico que nós vamos passar por estas coisas, mas em que sentido Davi diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Por que nada? O que é esse nada em Davi? É nada exatamente porque Davi compreende que mesmo estas coisas, mesmo a ausência do dinheiro para pagar a conta de luz, mesmo a morte de uma pessoa querida, mesmo os desastres que nós sofremos, são formas de Deus cumprir o seu decreto. Por isso que ele diz na frente, ainda que eu ande num vale como a sombra da morte, tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado, ou seja, tanto a sua direção quanto a sua disciplina, vara e cajado representam essas duas coisas, a disciplina e a direção, né? Vão me guiar, vão estar comigo. O Senhor vai me orientar na disciplina e também na orientação, na forma de me guiar no caminho. Então, às vezes, por exemplo, Deus permite que nós passemos pela ausência ou que nós sejamos privados de algo por um ato de disciplina. Deus permite que eu não tenha o dinheiro para pagar a conta de luz, para que eu possa ser disciplinado, por exemplo, com as minhas finanças, para que eu possa pensar sobre a maneira de administrar. Então, Deus vai lá e dá uma varetadazinha assim, de leve. Às vezes ele quebra a perna, se for preciso. Às vezes ele quebra para você não fugir. Às vezes ele te dá um sofrimento daqueles brabos, que você vai sentir. Mas também, às vezes, não é um ato de disciplina, é um ato de guia. Deus, por exemplo, ele pode obstaculizar, ou seja, colocar um impedimento, um obstáculo à frente de um determinado plano que você tem, para que você não vá por um caminho ruim. Você está indo, por exemplo, numa trilha, não sei quantos que os irmãos já passearam aí, né? Você tem uma trilha. Trilhas são muito perigosas, porque elas são muito iguais, né? São muito parecidas. Tanto é que tem esses guias especializados aí para andar nas trilhas por causa disso, porque às vezes a pessoa vai sozinha, ela se perde, né? Se perde dentro das matas. Então a trilha é muito parecida. Então às vezes você vai para a direita, vai para a esquerda, e aí o guia vai te orientando. Ó, não, por aí não. É até mais bonito aí, mas é mais perigoso. Tem um lugar ali que você não vai conseguir passar, né? O guia tem que orientar. Deus faz isso conosco. Às vezes ele impede a passagem por um caminho, mas Senhor, por que o Senhor não me deu aquele emprego? Ele seria tão bom para mim. Eu ia ganhar mais, eu ia trabalhar num horário melhor.
Mas Deus não te deu porque naquele emprego tem uma moça que seria a razão do seu divórcio. Porque seria uma tentação para a sua vida. Então Deus te livra disso. E te joga para um emprego que você tem que acordar de madrugada, você tem que sofrer, ralar, ganhar menos. Mas só tem peão. Aí você não vai ser tentado. Certo? Deus faz isso conosco. Ele direciona para que você não cometa o erro. Então é isso que o Oleviano disse. Ele impede, confunde, restringe, para que a gente não deixe de cumprir o seu decreto. É muito interessante isso, não é, meus irmãos? Então, como é bom viver debaixo do decreto divino? Algumas pessoas criticam dizendo que essa doutrina é uma camisa de força, né? É um impedimento, é como se nós não tivéssemos liberdade de agirmos conforme queremos. Mas, irmãos, o que é que você prefere? Agir de acordo com aquilo que você quer e errar, na maioria das vezes, porque o pecado vai nos fazer errar, ou ser dirigido por aquele que é Senhor do universo, cujos decretos são eternos, soberanos e infalíveis? Ora, eu prefiro 1 milhão de vezes ser dirigido por um rei assim, por um bom pai, por um bom pastor, por alguém que vai dizer para mim, não faça isso, não faça aquilo, faça assim, é melhor isso, muito melhor. Para que eu vou ficar quebrando a cabeça? Dando cabeçada, dando murro em ponta de faca, tentando fazer minha própria vontade. Deixa Deus agir, né? Como disse Lutero certa vez, deixa Deus ser Deus, é muito melhor. Porque quando Deus é Deus, quando Ele age como Deus na minha vida, Ele me dirige os passos. E é por isso que os salmistas podem dizer, Senhor, Tu me diriges os passos. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos, e que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, e que todos os dias de nossa vida nós possamos ter esta convicção de que nós estamos nas mãos de um bom pastor, que nos ama, que nos corrige, que nos orienta, e que vai nos levar para o lugar onde Ele mesmo estabeleceu. Ele vai nos conduzir, vai nos conduzir. Diferente do mestre dos magos, né? Ele não vai nos confundir no caminho de volta para casa, não. Ele vai nos levar de volta para casa. Basta você seguir as orientações dele, né? De acordo com os seus decretos. Que assim seja, para a glória do Senhor.